Abra sua Bíblia, meu irmão, no texto de Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5. Nós vamos fazer a leitura do verso 1 ao verso 11. Depois da musiquinha, eu já vi gente abrindo lá, já quase que prontamente. Romanos 5, de 1 a 11. Eu lerei os versos na numeração ímpar e os irmãos alternarão a leitura, participando assim da mesma, com os versos de numeração par. A justificação pela fé e paz com Deus é o que Paulo está discorrendo. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo sangue, seremos por ele salvos da ira. Juntos o 11, e não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Amém. Podem sentar. Esse é um dos textos preciosos para nós que temos a fé reformada. Texto que fala da justificação, onde não foi alcançada por qualquer mérito, por qualquer labor, por qualquer trabalho, por qualquer iniciativa do homem. Pelo contrário, Deus, mediante a fé que nos outorgou, e naquilo que cremos do que Jesus fez por nós, fomos por Ele justificado. E é interessante que os versículos 3 e 4 até o versículo 5 nos falam de coisas que ao longo da história da reforma homens e mulheres tementes a Deus viveram. Porque ser justificado por Deus e obter pela fé a graça da justificação, ser salvo, é algo que devemos nos gloriar, ter uma esperança em nosso coração da glória com Deus, diz o versículo 2. Mas até esse dia chegar, os versos 3 a 5 nos dizem coisas que eu e você vamos ter que atravessar por aqui. Fala aí de tribulação, fala aí de experiência, fala aí de esperança, fala de amor. Só aqueles que foram alcançados por essa graça redentora, alvejados pelo amor de Deus, justificados por Ele, podem atravessar tempos aqui, nessa caminhada de tribulação, porque a tribulação vai fazer com que aprendam mais, tenham mais experiência, a experiência que tem nos momentos difíceis, vão trazer a eles perseverança, e a perseverança é uma das doutrinas fundamentais da nossa fé, é o quinto ponto da doutrina calvinista, perseverança dos santos. E não apenas isto, é entender que Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. E olhe só, o texto nos diz que devemos nos alegrar pela justificação, versículo 2,
Devemos nos alegrar no tempo de travessia, nas horas duras de tribulação, mas também devemos nos alegrar, versículo número 11, porque temos a esperança de que um dia estaremos definitivamente na glória com o Senhor e com Ele já reconciliados para todo sempre. Então, a fé cristã, pensamento reformado, se estriba nesses princípios. E que você louve a Deus nesta manhã, por ter sido alcançado pela graça de Deus que te justifica, por seu amor que te alcançou. E mesmo nessa dura travessia, que é a nossa existência, quando estivermos enfrentando duras provas, tribulações, nós aprendamos com elas, porque Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E aprenda com elas, e então alimente a sua esperança, de que um dia você estará totalmente livre desses males, e na glória eterna, desfrutando toda a eternidade da presença gloriosa do Senhor. Amém? Até lá, o que a gente tem que fazer? Aqui, glorificar a Deus, bendizer o seu nome, exaltar, se alegrar no Senhor. É isso que vamos fazer agora, cantando alguns dos nossos cânticos espirituais. A graça e a paz de Jesus. Vamos ficar de pé, irmãos, para louvar o Senhor. É uma bênção estarmos na casa de Deus. Nós nascemos para louvar a Deus, para glorificar. Amém? O Espírito do Senhor, Deus está sobre mim. Porque o Senhor me ungiu a pregar boas novas quebrantados e enviou-me a curar os quebrantados de coração E a livrar todos os cativos e a pôr em liberdade todos os algemados e a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar. a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que de luto estão uma coroa em vez de cinza
Espírito do Senhor esteja sobre a nossa vida para proclamar essa libertação aos que estão presos. Amém? Quão grande é o nosso Deus. E todos hão de ver quão grande é o nosso Deus. Amém. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. O resplendor. Com resplendor de um rei, em majestade de luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir e tremer com a sua voz, tremer com a sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em suas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim, desde sempre Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome. Sobre todo nome é o seu, tu és digno do louvor, e eu cantarei quão grande é o meu Deus. Quão grande é meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Amém. Diácono Caio Gabriel nos apresenta a Deus em uma oração de louvor. Oh Deus. Tu és a razão, meu Deus, da nossa existência. Tu és, ó Deus, digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor, Senhor. Verdade, Senhor. Ó Pai, não a nós, Senhor, mas ao Teu nome dá glória. Oh Senhor. Meu Deus, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor Deus, porque Tu és o nosso Deus. Oh Muito Senhor. obrigado porque o Senhor nos criou. Muito obrigado, ó Deus, porque pela Tua graça maravilhosa
nós estamos vivos. Oh, Meu Senhor. Deus, o que daremos ao Senhor? O que daremos ao Senhor por todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado, Sim. por tudo que o Senhor tem feito por nós. Oh, Meu Deus, nos ajude. Ó Pai, cuide de nós. por Deus, favor, toca no Senhor. nosso coração, quebranta, Pai, os corações duros, Oh, para que Deus. nós possamos derramar os nossos corações na Tua presença, Oh, para que Senhor. nós possamos derramar as nossas vidas na Tua presença, Amém. porque Tu és merecedor do louvor perfeito. Oh, Deus, Deus. dá-nos essa graça, dá-nos esse privilégio de Sim, poder Senhor. louvar o Senhor, de poder dedicar as nossas vidas a Ti. Oh, Meu Deus, limpa os nossos corações, para que nós possamos prestar um louvor que agrade ao Senhor. Oh, Senhor. Meu Deus, limpa, meu Deus, as nossas vidas, Amém. aplana os nossos caminhos, endireita as nossas veredas, Por favor, para que nós Senhor. possamos nos colocar diante do Senhor. Mas nós chegamos a Ti como nós estamos, Oh, porque Deus. nós cremos que o Teu poder nos cura, que o Teu poder nos liberta, nós cremos que o Teu poder aviva o Teu Oh, Senhor, povo. verdade, Meu Deus, Senhor. nos ajude nessa manhã, em nome de Amém. Jesus, Teu Filho amado. Abençoa a vida do pastor Tenha Maurício. misericórdia, Fala, Senhor. meu Deus, através do Teu servo nessa manhã, Oh, aos Deus, nossos corações. precisamos. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Senhor. Amém. Amém. Podem sentar, queridos irmãos. Quando a reforma aconteceu, há 497 anos atrás, houve a necessidade de se balizar o pensamento dos reformadores. E eles resumiram em 5 pilares toda a fé que devemos professar, todo o entendimento que devemos ter a respeito de nós e a respeito de Deus. João Calvino afirmava que devemos conhecer a nós mesmos, porque só assim conheceremos quem Deus é. O que Calvino queria dizer com isso? Que se nós não soubermos onde estamos e quem somos, jamais teremos condições de entender quem é Deus e o que Ele preparou para nós. E quando a reforma aconteceu lá no século XVI, não apenas no dia 31 de outubro de 1517, como um marco, no dia em que Lutero afixou na porta da Catedral de Wittenberg as suas 95 teses, mas trouxe o brado de libertação do jugo e do pensamento romanista, totalmente antropocêntrico, totalmente centrado no homem e nas tradições humanas. Os reformadores trouxeram o basilamento para a fé reformada em 5 pilares. Vocês os têm aí no boletim que eu coloquei hoje. Sola Scriptura, somente as Escrituras. E nós colocamos aí, você deve ter observado, que somente elas, as Escrituras Sagradas, o Velho e o Novo Testamento, podem nos revelar a Deus. E é interessante, queridos, que esta revelação tem um propósito de nos apresentar Cristo Jesus. Somente as Escrituras são suficientes. Por isso, o segundo pilar é solos Christus. Somente Cristo. E naquela época, assim como hoje, o antropocentrismo estava em destaque. Todo o valor dado a homens. E isso estava tirando de Jesus Cristo a centralidade do pensamento e de todo o credo da igreja à época da reforma, como hoje também acontece. Muitas pessoas estabelecem para si ícones e vislumbram em pessoas, em homens falhos, toda a expectativa de solução para os seus males, de redenção para a sua vida, de salvação para a sua existência. E não é à toa
que determinados grupos evangelicais estão aí cada dia mais crescentes e comunidades cheias de gente vazias de Jesus. Porque estão olhando para o homem e não para a pessoa de Cristo. Na Reforma, a expressão solos Cristo é isso, somente Cristo tem o poder para salvar, somente Jesus é o Redentor, somente Ele é o soberano Rei dos Reis, somente Ele é o profeta verdadeiro, somente Ele é o sacerdote que nos substituiu. Inclusive a expressão solos Cristo traz a ideia de propiciação, de estar debaixo de toda a ação de Deus, a pessoa de Jesus em favor de cada um de nós. O terceiro pilar da reforma protestante é sola gratia, ou somente a graça, só a graça. Isso é para desvincular o homem da ideia de qualquer ação laboriosa de sua parte, de qualquer trabalho que ele venha fazer para alcançar a sua salvação. Porque à época, um homem chamado Tetzel estava vendendo bulas papais, certificados do Papa, dizendo que as pessoas que comprassem aquele documento estavam ganhando a salvação. E mais, estas bulas tinham efeito de acordo com o que você pagasse por elas. E às vezes, no entendimento romano, algumas pessoas iam ficar mais tempo no purgatório, porque não pagaram o valor devido para pularem direto para o céu. Então, Lutero, quando afixa suas 95 teses lá, foi justamente para dizer isto: as indulgências são uma heresia. Não há obra que o homem faça, não há nada que ele realize que possa adquirir para si a salvação, a não ser a graça de Deus. Somente a graça. Só a graça pode nos alcançar e nos salvar. O quarto pilar da reforma protestante é sola fide, ou só a fé, somente a fé, sem a qual é impossível agradarmos a Deus. E ela é nos concedida como um dom, como um presente. Ninguém adquire a fé porque é propriamente o portador dela, mas Deus deu àqueles que lhe pertencem a condição e a capacidade para crer. E somente por meio da fé podemos alcançar a salvação. E o último pensamento pilar da reforma é só lhe deu glória. Só a Deus a glória. Ou somente a Deus toda a glória. E, queridos, talvez mais do que em qualquer outro tempo, em qualquer outra época, é preciso que isso fique bem entendido. Porque as pessoas hoje têm glorificado a homens, a lugares, a acontecimento, a feitos, e não a Deus. Deus não tem estado em primeiro lugar na vida de muita gente. Inclusive há cultos onde as pessoas se reúnem não para adorar, mas para satisfazerem as suas necessidades. Há pessoas que saem de casa para ir a determinadas reuniões, porque lá está sendo prometido algum tipo de benefício, alguma bênção. As pessoas em muitos lugares estão se reunindo, não para adorar a Deus, mas para satisfazerem as suas necessidades. A reforma veio trazer o princípio de que só Deus, somente Ele, deve receber glória, honra, louvor, bendizer. O culto não é para nos agradar, o culto não é para nos trazer prazer, o culto não é para nos trazer contentamento, conquanto possa Ele assim produzir, mas o culto é para agradar a Deus, o culto é para satisfazer a Deus, o culto é para Deus ser reverenciado, adorado, respeitado, temido, honrado, glorificado. Se não for assim,
não é aquilo que agrada ao Senhor. Então a reforma trouxe esses pilares. E eu queria nesta manhã, nesse tempinho que me resta, de 11 minutos, falar de um dos pilares. Num texto onde eu vejo os 5 presentes. E quando você lê esse texto a partir de hoje, você vai ver, puxa vida, nunca percebi que os pilares da reforma estão presentes nessa passagem. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 2. Embora eu vá falar só de um, eu vou ler e não vou pontuar quais são eles. Você mesmo vai descobrir que esses 5 pilares estão aí nesse texto. Efésios 2, de 1 a 10. E mesmo assentado como você se encontra, acompanhe reverentemente a leitura e após terminarmos, mantenha a sua Bíblia aberta. E vá aí com a sua mente, já anotando aí, quem sabe com a caneta, do lado do versículo que você imaginar. Aqui está sola gracia, aqui está sola fide, aqui está solus Cristo, aqui está sola Scriptura, aqui está soli Deo Gloria. Você vai ver que está tudo aí. Olha só. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém. Você viu os 5 solas aí? Eu creio que você identificou. Eu só quero falar do que está no versículo 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Quando Paulo escreve esta carta aos crentes da igreja em Éfeso, ele discorre sobre alguns assuntos profundos, pelos quais os crentes à época precisavam entender. É interessante a gente observar, e sempre que eu cito a carta de Paulo à igreja de Éfeso, que esta é uma das poucas cartas onde não há reprimenda, onde não há uma chamada de cunho exortativo para conserto. A carta aos Efésios é quase que uma carta de uma declaração de uma igreja madura, de uma igreja firme, de uma igreja que entendia os propósitos de Deus. Tanto é que o capítulo 1 já começa Paulo dizendo a respeito daqueles crentes algo profundo. Ele discorre sobre a doutrina da eleição. Ele fala que fomos escolhidos por Deus antes da fundação do mundo, para sermos irrepreensíveis perante Ele em amor. Deus nos escolheu. E Paulo discorre ali no capítulo 1 sobre esta doutrina preciosa da eleição e conclui dizendo que fomos por Deus, através do seu Espírito Santo, selados com o Espírito Santo da promessa,
marcados com um selo que não permite que sejamos arrancados, que percamos a salvação, que seja tirado de nós o glorioso ato de redenção que Cristo realizou e em nós, pelo seu Espírito Santo, foi aplicado. A doutrina da perseverança, da segurança dos santos, está ali de maneira bastante límpida, posta no capítulo 1. E agora no capítulo 2, Paulo começa dizendo: olha, vocês estavam anteriormente mortos em delitos e pecados. Vocês estavam totalmente banidos de Deus. É a mesma palavra que Paulo usa lá em Romanos capítulo 3, versículo 23, que você conhece de cor. Quer ver como você sabe de cor? O que está em Romanos 3, 23? Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, ou seja, não há um justo sequer. Todos se extraviaram, estavam mortos. E sempre que eu falo da palavra morto, eu gosto de trazer aqui um tríplice entendimento dela. Existe a morte física, que é a cessação do bios. É você deixar de se expressar. Eu sempre gosto de dizer, quando Maurício morrer, alguém estiver por aqui, ou eu estiver por aqui, você vai chegar lá diante do... Não quero morrer agora não, viu? Mas se você um dia presenciar, você vai chegar lá e vai olhar, ô pastor Maurício, olha aí. Quanto tempo eu convivi com ele. Está ali o Maurício. Mas não adianta, você pode me espetar, pode me sacudir, pode fazer tudo, eu não vou me levantar porque eu estou morto. Assim vão dizer de Joedson, quando ele morrer, de Rebeca, de Valdirene, de Álvaro, de Rosinei. Todo mundo vai morrer, a não ser que seja vivo quando Cristo voltar. Ah, você está rindo, né, Jéssica? A palavra morto tem significado, o morto, o necros, aquele que não se expressa mais. O segundo sentido de morte que a Bíblia nos traz é a morte eterna, que é a pior de todas. A morte eterna significa a ausência definitiva de Deus. A morte eterna é aquela que não há remediação. Depois de morto, está totalmente perdido, morto eternamente. Mas existe um segundo estágio de morte, que é este estágio que nós chamamos de morte espiritual. São aquelas pessoas que estão vivas biologicamente, existem, se expressam, sentem, choram, riem, se emocionam, se alegram, se entristecem, falam, se expressam, se angustiam. Mas não entende as relações, as coisas de Deus. A Bíblia não lhe diz nada, Deus não lhe diz nada, a obra de Cristo não lhe diz nada. Esses são os mortos espirituais. São aqueles que Jesus, certa ocasião, disse: deixe os mortos sepultarem os próprios mortos. Porque uma pessoa que havia sido chamada por Jesus para segui-lo disse: não, eu tenho que enterrar meus pais. Jesus disse: olha, deixe que os mortos sepultem os próprios mortos. Ou seja, deixe que quem não quer me seguir, sepulte quem morreu fisicamente. E é nesse estado que Paulo está dizendo que nós nos encontrávamos antes de sermos alvejados pela graça. Mortos estávamos, diz o versículo de número 1. Em quê? Em delitos e em pecados. A palavra que aparece aí para delito significa gente que estava totalmente desviada das verdades de Deus. E quem está morto espiritualmente jamais compreenderá o que é de Deus. Quando é que vamos compreender? Aí o texto nos diz aí: quando Ele nos der
vida. E é interessante, meu querido irmão, minha querida irmã, que a palavra que aparece aqui para a vida, no texto do versículo 1 de Efésios, é a palavra justamente que diz respeito à vida de qualidade, de relação com Deus. Quem nos traz a vida é o Senhor. Porque estávamos mortos, seguindo o curso desse mundo, éramos como filhos da desobediência, éramos pessoas dominadas pelo princípio do Satanás, diabo. O texto diz aí no versículo número 2, o príncipe da potestade do ar. Esse é inimigo de Deus, é o enganador, é aquele que nos desfavorece, é aquele que nos leva para longe dos caminhos de Deus. E antes de sermos alcançados pelo Senhor, que nos deu vida, nós assim vivíamos. E aí vem uma famosa pergunta que todas as vezes que eu falo sobre isso, eu gosto de perguntar à comunidade. Quem passou pela classe de catecúmenos não vai falar, porque eu sei que eles sabem e não vou errar. Mas eu quero perguntar para você que está aí no auditório. Nós temos fé para nascer de novo? Ou nascemos de novo, por isso temos fé? E agora? Que encruzilhada é essa, pastor, que o senhor está me metendo? Eu creio, por isso eu nasci de novo? Ou eu nasci de novo, por isso eu creio? Pronto, essa é a doutrina. Porque o Senhor nos deu vida em Cristo Jesus. É possível agora eu me interessar pelas coisas de Deus. É possível agora eu receber a fé que me abre os olhos a respeito do que Deus fez por mim. O pensamento arminiano é que diz que primeiro eu tenho fé para ser um novo nascido. Não é assim. Quem não nasceu de novo jamais receberá a genuína fé que lhe abre o caminho da salvação e que lhe aplica a graça redentora de Cristo Jesus. Por isso que Paulo diz, ele vos deu vida quando você estava morto em seus delitos e pecados, por causa do fluxo do mundo, por causa da inclinação à desobediência, por causa da força de Satanás, ele te deu vida. E mais, você andava perdido, como muitos estavam andando, mas o Senhor, por causa do grande amor com que te amou, diz o texto aí. Novamente ele repete o versículo 5, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com quem? Aí ele fala, pela graça sois salvos. Aí ele vai mais à frente e diz que esta graça pela qual fomos salvos, Deus nos deu quando recebemos a fé. Glória a Deus por isso. O que é graça? Graça é um favor que eu não mereço. Estava morto, longe de Deus, desviado. Não entendia nada do que era espiritual. Embora tivesse até boa vontade, embora até acreditasse que Deus existe. E a Bíblia diz, fazes bem, porque o demônio, até os demônios creem e tremem. Está lá em Efésios, capítulo 4. Crer em Deus não é suficiente, até o diabo crê. E ainda mais, o diabo é até mais crente do que muito crente. Porque ele se apavora, porque sabe que Deus... Então, não é isso que a Bíblia quer que você tenha. Não é só o crer, tem muita gente com boa vontade. É religiosa, pratica o bem. É um bom marido, é uma boa esposa, é um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, uma boa filha, um bom patrão, um bom empregado. Não comete muitos erros socialmente falando, é respeitado no trabalho, na comunidade. É gente, aspas, boa. É um bom amigo. Mas se não foi alvejado pela graça, meu irmãozinho, está perdido, porque não são obras que nos levam para Deus.
repetir o que eu já disse aqui. Não se escandalize com o pastor. Deus gosta de gente ruim. Gosta de mim, de você, pecador miserável. Gente que não tinha condição alguma, que não tem mérito algum, que não produziu nada. Ele disse: é aquele que eu escolhi, aquele que eu vou alcançar com a minha graça, com o meu favor e aplicar nele os méritos de Cristo Jesus. Isto é graça. É saber que não somos bons. Lembra da história do jovem rico? Que os evangelhos contam? Jesus o chama para segui-lo. Aliás, ele vai a Jesus e faz uma pergunta que talvez seja a pergunta de muitos que aqui estão. Mestre, o que eu posso fazer para ganhar a vida eterna? Aí Jesus, vendo que era uma pergunta retórica, Jesus responde de forma retórica. Diz: olha, guarda os mandamentos. Ó Jesus trabalhando naquela cabeça religiosa de gente que achava que estava fazendo coisa, né, boa. Aí ele disse: não, Senhor, eu guardo desde a minha juventude, desde a minha infância. Eu não mato, eu não roubo, eu não furto, eu respeito meus pais, eu faço tudo que a lei diz. Aí Jesus diz assim: então faz o seguinte, vá, vende tudo que você tem e dá. O texto diz que o homem saiu triste. Isto prova que não é o que se faz de religiosidade que me leva a estar com Deus. Se a graça de Deus não me alcançar, por mais interessante homem ou mulher que eu seja, por mais, aspas, bonzinho que eu me ache, por mais religioso que eu me ache, por mais cumpridor de deveres que eu me ache, se a graça de Cristo não me alcançar e não me tirar lá do lamaçal do pecado e não me trazer para junto dele, jamais serei salvo. É isso que Paulo está dizendo aqui. É um dom, é um presente de Deus para aqueles a quem ele chama e deu vida. Quero concluir dizendo para você que graça é entender que fomos escolhidos por Deus. Graça é entender que o amor dele nos atingiu e nos alcançou como estávamos e onde estávamos, miseráveis pecadores. Graça é compreender que foi a redenção pelo sangue de Cristo Jesus derramado na cruz do Calvário que me adquiriu para Deus. Graça é compreender que eu preciso me esconder na cruz de Jesus. Graça é entender os mistérios da fé me foram desventados e compreender toda a vontade de Deus estabelecida nas Escrituras. Graça é saber que fomos selados pelo Espírito Santo da promessa e crer em cada uma das promessas de Deus para mim, mesmo nas horas duras, mesmo nos tempos difíceis, mesmo sabendo que eu não faço nada, nada me tirará de Deus, porque pertenço a Ele. Nem mesmo meus erros e meus pecados. Graça é viver sob a plenitude de Cristo. Graça é entender que sem Deus estamos totalmente perdidos. Que Ele nos abençoe. E que você, nesta manhã, compreenda só a graça. Somente a graça. Ela é necessária e única e eficaz para nos salvar. Fica de pé e nós vamos encerrar com uma oração. Irmã Cláudia Caramuro, pode orar para nós? Oh, Senhor.
Oh, Senhor. Obrigado, Senhor. Sim, Senhor. Oh, Deus. É verdade. Oh, Senhor, obrigado. Oh, Deus. É verdade, Senhor. Louvado seja o teu nome. Oh, Deus. Obrigado. Oh, Senhor. Oh, Deus. Oh, Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Oh, Senhor. Amém. Oh, Deus, se não for o Senhor, isso não seria possível. Obrigado. Oh, Senhor. Oh, Deus. Sim, Senhor. Oh, Deus, descansa a nossa alma em Ti. Oh, Deus. É verdade. Sim, Senhor. Por favor. Amém. Que seja assim, Senhor. Amém. Amém. E que agora, amados do Senhor, a graça bendita de Jesus, o amor eterno de Deus e o poder consolador e instrutor do Espírito Santo repouse sobre vós, reunidos aqui nesta manhã, e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém.